Olá, irmãos, graça e paz. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. Eu sou o pastor Wagner Dionísio e esse aqui é o nosso canal de estudo da Igreja do Nazareno, Comunidade Leste. E você é muito bem-vindo aqui. Para você que está chegando aqui no canal, é novo, está assistindo esse vídeo pela primeira vez, nós estamos aprendendo sobre um panorama bíblico, né? Estamos vendo sobre todos os livros do Antigo Testamento, de Gênesis até Oséias, que é o livro que nós vamos falar hoje, mas nas próximas aulas nós teremos todos os outros livros até finalizar o Antigo Testamento lá em Malaquias, tá bom? Bom, eu quero poder orar por você, feche teus olhos pela aula, né? Para que o Senhor abra a nossa mente, para que nós possamos entender e compreender aquilo que Ele tem para nós. Pai, muito obrigado por esse dia, por essa semana que se inicia hoje, domingo, dia 8 de setembro. Obrigado pelos teus cuidados. Obrigado porque a tua misericórdia nesta manhã se renovou sobre a nossa vida, sobre a vida daquele que nos assiste. Pai, abra o nosso entendimento, abra, Senhor, Pai, a nossa mente, o nosso coração, para que possamos entender, Pai, a tua palavra, para que possamos aprender mais acerca do Senhor. Pai, em nome de Jesus, fica conosco, ministra essa aula no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá, então. Hoje nós vamos falar sobre o livro do profeta Oséias. Essa é a 23ª aula do Panorama Bíblico e nós estamos trabalhando o 28º livro da Bíblia, que é o livro do profeta Oséias. Bom, esse livro aqui nós terminamos então na aula passada Daniel, os profetas maiores, né? Foram 5 livros dos profetas maiores. Agora nós entramos numa série de 12 livros, né, os últimos 12 livros aí do Antigo Testamento, onde nós falaremos dos profetas menores, né, que são ele, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sanfonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, e nós vamos finalizar então o panorama bíblico do Antigo Testamento, tá? Por que eles são considerados profetas menores? Nós já falamos em algumas outras aulas, mas eu quero aqui enfatizar para você, é por conta da quantidade dos seus escritos, né? Pela quantidade de conteúdo que eles escreveram, né? Que foi menor do que os profetas maiores. Por exemplo, o livro de Oséias tem 14 capítulos, e talvez você aí está se questionando, pastor, mas como ele tem menos conteúdo que Daniel, que tem 12 capítulos, né? Porque Oséias tem 14 capítulos. Porém, os capítulos de Oséias são menores, né? Então, se você ir lá para a sua apostila, a apostila que você tem aí na sua casa, que você ganhou do Panorama Bíblico, você vai ver que Oséias tem 197 versículos, enquanto Daniel tem 357 versículos. Ou seja, Oséias, por mais que tenha mais capítulos, 2 capítulos a mais, a quantidade total de escrito é menor, tá bom? Por isso que ele é considerado um profeta menor e nós vamos falar sobre ele hoje. Bom, Oséias então viveu no ano de 748, né? Entre 748 ali mais ou menos foi escrito o livro de Oséias, né? Os acontecimentos do livro de Oséias, e ele foi contemporâneo, ele viveu na mesma época que o profeta Isaías, que Amós, que nós vamos falar ainda, Jonas e Miqueias, tá bom? Então ele foi contemporâneo desses profetas. Bom, ele viveu no reino do norte, né? Ele profetizou a sua mensagem, a sua palavra, foi para o reino do norte. Lembra que nós falamos da divisão em várias aulas, isso já está bem claro para você. Então o reino do norte, conhecido como Israel, o reino de Israel, ou nós vamos ver aqui hoje também, o nome usado para o reino do norte é Efraim, tá? A Bíblia fala bastante sobre Efraim, é o reino do norte, né, com a sua capital lá em Samaria. Reino do sul, com a sua capital em Jerusalém, e Reino do norte, conhecido como Israel, e a sua capital em Samaria, tá? Então é para esse povo que o profeta Oséias vai falar. Bom, o nome Oséias significa o Senhor salva, tá? Então esse é o resumo principal aí da mensagem que Oséias carregava, o seu próprio nome, o Senhor salva. Bom, vamos lá então. Oséias, ele recebe já no primeiro capítulo aqui do seu livro uma missão do Senhor
um pouco tanto curiosa, né? Ele recebe ali uma palavra de Deus direcionando ele a fazer algo que é algo um pouco estranho para mim e para você, mas você vai poder entender depois qual era o significado disso. Então ele recebe uma missão do Senhor, se você ler o capítulo 1 na sua casa. Vamos lá, vamos ler o versículo 1 e 2. Diz assim, a palavra do Senhor que veio a Oséias, filhos de Beri, no dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, reis de Israel, ou seja, do reino do norte. Quando o Senhor começou a falar por intermédio de Oséias, ele disse-lhe, vai, toma uma mulher de prostituição e terá filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então olha só o que Deus fala para Oséias. Oséias, vai lá na casa de prostituição e casa-se com uma mulher, uma prostituta, e tenha filhos com ela. Então Oséias, ouvindo a voz do Senhor, vai lá e casa-se com Gomer. E tem 3 filhos, uma prostituta, uma mulher que morava lá na casa de prostituição, que praticava prostituição. E ele casa-se com ela e tem 3 filhos com ela, que é Jezreel, Loruama e Lo-Ami. Depois nós vamos falar o significado de cada nome e a simbologia de cada nome. Era uma mensagem também profética, né? Mas enfim, Oséias vai lá e casa-se com essa mulher. Passa-se um tempo, essa mulher volta a se prostituir. Ela traz Oséias, né? Ela se vende para uma outra pessoa, como escrava de uma outra pessoa, como objeto de prostituição para uma outra pessoa. E Oséias vai lá e compra ela de novo. O Senhor vai e fala para ele novamente, Oséias, olha, vai lá e toma de novo a sua mulher, aquela que se prostituiu, aquela que te traiu, que se vendeu para outro homem, né? A palavra não é clara que ela se vendeu, mas a palavra diz que ele volta lá, Oséias volta e compra ela. Oséias, inclusive, paga 15 barras de prata e 150 quilos de cevada, ou seja, aquela mulher, ela tinha se vendido a outro homem por dinheiro, por bens, né? Por ter ali alguns benefícios, ela se vende a outro homem, volta a se prostituir. E aí Deus fala para Oséias, volta lá, perdoa ela e compra ela. Agora você vai pagar por ela, porque ela já tinha se vendido. Você vai comprar ela, vai perdoar ela e vai trazer de novo para a sua casa. Olha que história estranha, né? Mas vamos lá que você vai compreender qual era o significado dessa história. Bom, Oséias então tem 3 filhos, nós falamos, eu quero falar o significado desses nomes. O primeiro é Jezreel, que significa Deus castigaria e destruiria o poder militar de Israel no vale de Jezreel. Então era um nome simbólico que trazia uma mensagem profética para o povo. O segundo nome era uma mulher, o segundo filho, né, que chama Loruama, que significa assim, ó, não amada. Ou seja, o Senhor estava dizendo para o povo de Israel, olha, você não é mais amada, não é mais a minha amada. Israel, você não é mais o meu povo amado. E aí, o terceiro filho, né, o terceiro nome do filho de Oséias é Lo-Ami, que significa não mais meu povo. Não mais meu povo, né? Deus dizendo ali, olha, Israel, você não é mais o meu povo. Você não é mais o meu povo, tá? Bom, nós falamos então que passa um tempo, depois desses filhos, a mulher volta, Gomer volta a ter aquela vida como prostituta. Deus manda ele se reconciliar com ela, com a esposa, perdoá-la, amá-la. Oséias compra ela, nós já falamos aqui. Esse valor que ele comprou era um valor pago por um escravo, tá? Na época. Então, imagina-se que ela se vendeu por algo em troca de dinheiro, para alguém em troca de dinheiro. Bom, por que Deus faz isso? Por que Deus dá essa ordem para Oséias? Porque Deus queria mostrar como Israel era. Israel era uma prostituta. Israel traiu, o povo de Israel traía Deus por muito pouco. Porque Deus, afinal, tinha tirado Israel da escravidão lá do Egito. Deus traz Israel no meio do deserto, cuidando, mandando maná, mandando as codornizes, mandando os cuidados que Deus mandava diariamente.
Deus então traz o povo para a terra prometida, a terra que Deus tinha dado por herança através, né, do seu servo Moisés e agora através da liderança de Josué para entrar na terra prometida. O povo entra na terra prometida, toma aquela terra e aí o povo começa a se prostituir, a adorar outros deuses, a servir a outros altares, a construir altares de outros deuses. E toda vez que nós falarmos Israel, nós estamos falando de nós também, tá? Nós somos Israel de Deus hoje, né? Então toda vez que nós falamos de Israel, que era uma prostituta que traía Deus por qualquer coisa, talvez você hoje olhe e fale, nossa, mas como que o povo fazia isso? Né? Deus foi lá e tirou o povo da escravidão, Deus foi lá e deu uma terra prometida para eles, deu um povo, deu um lugar, deu um reino para eles, né? E aí o povo vai e trai ele, mas nós muitas vezes fazemos isso, né? O Senhor nos salvou, nos tirou do império das trevas, nos transportou para o império do Filho do seu amor, para o reino do Filho do seu amor. E muitos de nós traímos Deus por muito pouco. Traímos Ele por um copo de cerveja, de bebida. Traímos Ele por um cigarro. Traímos Ele por um vício que não conseguimos deixar. Traímos Ele por um pensamento que não conseguimos abandonar. Traímos Ele porque não conseguimos abandonar a mentira. Voltamos à prática das velhas coisas de quando éramos no mundo. Então, essa prostituta que nós vemos aqui, que Israel, né, Gomer, representa Israel, muitas vezes, nos dias de hoje, somos nós. Traímos Deus por muita pouca coisa, né? Vamos lá, vamos seguir então. Deus é o marido fiel a Israel. Ele os resgatou da escravidão, fez uma aliança com o povo. Ele faz um pedido, ele pede para que o povo fosse fiel a ele. Olha, seja fiel a mim, eu faço uma aliança com vocês. E aí o povo volta a trair. Então essa representação da traição de Gomer, né? Oséias ir lá e comprar aquela mulher está trazendo uma simbologia do povo de Israel naquela época e também dos dias de hoje. Bom, no capítulo 4 e 5, Deus acusa o pecado do povo novamente. Né? Nós falamos aqui do capítulo 3 até agora, que é quando Oséias se reconcilia com sua esposa. No capítulo 4, então, os 4 e 5, Oséias acusa de novo o pecado do povo. Aqui tem um versículo bastante conhecido, tá? No capítulo 4, versículo 6, tem um versículo, inclusive, que nós falamos bastante aqui na nossa escola bíblica, que diz assim, ó: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei como meu sacerdócio, visto que esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então, um texto que nós falamos bastante aqui, é um dos textos mais conhecidos do livro de Oséias, tá bom? Beleza? Bom, então, aqui no capítulo 4 e 5, Deus condena a idolatria, a bebedice, entre outros pecados, tá? No capítulo 6, parte da mensagem de Oséias é tentando trazer o povo ao arrependimento. Então, parte da mensagem do capítulo 6 é ele se esforçando para trazer o povo ao arrependimento, né? Para o povo entender, olha, vocês estão pecando, vocês traíram ao Senhor, vocês levantaram outros altares. Inclusive tem um texto, versículo 1 e 2, que é muito conhecido, que inclusive é uma música, né? Uma música conhecida, os antigos vão conhecer aí, Diante do Trono, que chama Bálsamo de Gileade, que diz assim, ó: vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará, nos revigorará e viveremos diante dele. É o texto, versículo 1
e 2 do capítulo 6 diz exatamente isso. Olha, vinde, tornemos para o Senhor. Eu acho lindo isso aqui, querido. Lindo, lindo, lindo. Pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida, mas Ele a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida, e no terceiro dia nos ressuscitará. E viveremos diante dele. Olha que lindo isso, querido. A palavra está dizendo, e é esquisito isso, né? É estranho isso. Porque muitas vezes na nossa vida é o Senhor que faz a ferida. Ou Ele permite que a ferida seja feita. Mas aqui o texto está dizendo, Ele faz a ferida. E Ele a liga. Ele permite a ferida, mas Ele a cura. Né? Muitas vezes na nossa vida nós somos levados por Deus a um lugar que só Ele consegue nos tirar. E aí, às vezes é estranho isso, porque nós não conseguimos entender. Eu não quero pregar para você, porque nós estamos numa escola bíblica, mas às vezes nós não conseguimos entender por que algumas coisas acontecem, por que o Senhor permite algumas coisas, porque Ele quer te ensinar algo. E a ferida que Ele permitiu que fosse aberta, Ele mesmo é quem sara. Olha que lindo isso. Isso é lindo demais. Ele fez a ferida e Ele a ligará. Então, aqui o capítulo 6, voltando para a nossa aula, é Oséias trazendo o povo ao arrependimento, chamando o povo ao arrependimento. Bom, no capítulo 7, Oséias denuncia também que o povo havia feito aliança política com o Egito e a Síria. E isso lhes trazia segurança de guerra. Olha só, aqui no capítulo 7, ele denuncia o povo. Porque ele fala assim, ó, vocês estão fazendo aliança com o Egito, com a Síria, porque isso lhes traz segurança política, isso lhes traz segurança na guerra, porque afinal a Síria e o Egito tinham um exército poderoso também. Né? E aí o povo de Deus tinha se aliançado com esses povos para poder, porque isso lhes fazia se sentir seguros, enquanto o Senhor queria que Deus fosse a segurança deles. Tanto que Deus chega dizendo, capítulo 7, versículo 11, diz assim, ó, lê comigo. Efraim está dizendo do reino do norte, né? Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento, invocam o Egito e vão para a Síria. Em outras traduções, ele diz assim, olha, como uma pombinha tola, vocês são, porque vocês fazem aliança com outros reinos, buscando segurança política, buscando segurança militar, sendo que eu sou Deus que lhe dou segurança. Né? E muitas vezes hoje fazemos isso, para nos sentir seguros, fazemos coisas que nos aliançamos a pessoas, ou talvez fazemos coisas que nos dão uma segurança palpável. Muitos de nós confiam no seu próprio dinheiro, muitos de nós confiam na sua própria segurança, estabilidade financeira, ou talvez confiam em coisas, como diz o texto bíblico, uns confiam em carros, outros em cavaleiros. Mas nós, porém, fazemos menção do nome do Senhor. Então aqui Deus está falando, olha Israel, você come uma pomba enganada. Você fica fazendo aliança aí para poder se beneficiar e ter segurança. Bom, no capítulo 8, Deus condena a idolatria de Israel novamente. No capítulo 9, Oséias anuncia o castigo de Deus sobre a nação. Inclusive pede que Deus castigue mesmo o povo. Então no capítulo 9 ele chega a pedir, Deus, olha, castiga o povo. Né? No capítulo 10, continua a palavra de exortação e diz que quanto mais o povo prospera, mais eles fazem altares a outros deuses. Olha só, eu quero ler o capítulo 10 com você. Diz assim, ó, Israel é uma vide frondosa, dá frutos para si mesmo, conforme a abundância do seu fruto, assim multiplica os altares, conforme a bondade da terra, assim fizeram belas colunas. Então está dizendo assim, ó, quanto mais o povo prospera, mais distante de mim eles ficam. Quanto mais o povo prospera, mais altares de outros deuses eles fazem, mais idólatras eles se tornam, ou seja, quanto mais prósperos, mais eles se afastam de mim. Então aqui, trazendo para nós hoje, algumas pessoas
nunca terão prosperidade que Deus tem para elas. Por quê? Porque se Deus der prosperidade, as pessoas se afastam. Se Deus der a prosperidade que Ele tem para alguns, que Ele queria que fosse para todos, mas se Ele der para alguns, alguns vão se distanciar, vão se afastar, vão criar altares idólatras, vão confiar mais na sua grana, vão confiar mais na sua capacidade, na sua performance, na sua vida profissional, e aí vão se afastar mais de Deus. Bom, no capítulo 11, Deus fala sobre todo o seu amor pelo povo, né? Ele declara o amor ao povo. No capítulo 12, a mensagem de Deus novamente chamando o povo ao arrependimento. No capítulo 13, estou fazendo bem rápido aqui porque é um panorama, né? No capítulo 13, Deus repreende e diz que vai condenar o povo. No capítulo 14, há um apelo de Deus ao arrependimento, um chamado ao retorno e uma palavra de esperança. Eu quero ler com você, capítulo 14, versículo 4 a 8. Diz assim, ó: Eu sararei a sua apostasia, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e espalhará suas raízes como o cedro dos Líbano. Se estenderão os seus ramos e a sua glória será como a da oliveira, o seu odor como o do cedro do Líbano. Voltarão a habitar na sombra, serão vivificados como o trigo e florescerão como a vide. A sua memória será como o vinho do Líbano. Ó Efraim, que mais tenho eu com ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Eu sou como o pinheiro verde, de mim vêm os teus frutos. Olha só, no fim do capítulo 14, do último capítulo, o Senhor traz uma palavra de esperança, dizendo para Israel: Israel, eu quero você, povo meu, eu vou sarar vocês dessa frieza, dessa apostasia. Porque eu voluntariamente, eu de forma voluntária vos amei. Olha o Senhor dizendo para mim e para você. Então, como resumo aí, como panorama do capítulo, do livro de Oséias, desculpa, eu estava me emocionando, querido. Estava preparando, é madrugada, agora é madrugada do dia 8, agora é 2h18. Eu estava aqui preparando essa aula. E como esse livro é lindo, como o Senhor mostra o seu amor por mim e por você. Então, o resumo desse texto aqui, desse livro de Oséias, é isso. É que o Senhor manda Oséias, vai lá à casa com uma prostituta. Porque o meu povo faz assim. E aí ela vai te trair, porque o meu povo faz assim. E aí você vai lá e compra ela. Paga o preço por ela. E aí aqui o texto está trazendo, né, a simbologia está trazendo, está apontando para Cristo, que comprou eu e você, que pagou o preço de cruz por mim e por você, que nos amou a ponto de nos comprar. Eu e você tornamos a atrair o Senhor quando pudemos. Todas as vezes que dá no nosso coração, nós vamos lá, atraímos o Senhor por poucas coisas. E o Senhor torna nos comprar através de Cristo Jesus. E aí ele termina aqui o capítulo 14, não tem como você não se emocionar vendo um texto desse. Ele diz assim, ó: eu vos sararei da sua apostasia, Israel. Eu quero vocês para mim. Ouça a voz do Senhor dizendo: queridos, me perdoem, eu não queria estar pregando para você. Era só uma aula. Deixa eu pegar o papel, eu já deixei até o papel preparado aqui. Era só uma aula. Mas como não se emocionar vendo um texto desse? O Senhor diz para mim e para você que somos prostitutas muitas vezes. Traímos eles por pensamentos, traímos ele por ação, traímos ele porque não entendemos a santidade dele.
porque não conseguimos compreender a santidade. Muitas vezes nós ofendemos a santidade dele, com pecados que cometemos. E aí ele termina o texto, o capítulo, dando uma palavra de esperança. Ele diz, olha, eu vou sarar vocês. Vai vir um castigo, sim, porque o castigo veio, afinal veio o exílio babilônico, que aqui essa palavra é antes do exílio babilônico. É antes da destruição de Israel. Então, olha, o castigo vai vir, mas depois disso, eu vou comprar vocês de novo. Eu vou fazer vocês ser o meu povo de novo, porque eu quero vocês, porque eu de forma voluntária eu vos amei. Eu serei para Israel, versículo 5, como orvalho, ou seja, como aquilo que vem para trazer esperança, que vem para trazer o refrigério. E ele, Israel, ou seja, vocês florescerá como lírio e espalhará suas raízes como o cedro do Líbano, se estenderão os seus ramos e a sua glória será como a da oliveira, o seu odor como um cedro do Líbano. Voltarão a habitar nas suas sombras e serão vivificados como trigo. Como não amar esse Deus, querido? Como não ser constrangido através dessa palavra, desse amor, de um Deus que eu e você tornamos a trair, tornamos a deixá-lo. Talvez você fale, pastor, mas eu nunca deixei Deus. E quando você faz as suas vontades? Você deixa Ele quando você dá lado para o seu pecado, quando você dá lado para a sua vontade, para a sua carne, quando você deixa o seu ímpeto falar mais alto, quando você não representa a santidade dele, quando você peca, quando você pensa maus pensamentos. É assim que nós temos ele. Mas mesmo assim ele diz, eu te amo, eu te quero, você é minha, Israel, você é minha, você é meu povo e eu quero você. E aí, nós que já conhecemos o Novo Testamento, conhecemos Jesus, sabemos que Ele foi o cumprimento aqui da palavra dada em Oséias. Ele foi lá e nos comprou com preço não mais de prata, não mais ouro, porque aqui Oséias compra sua esposa com preço de ouro, mas não. A palavra vai dizer que nós não fomos comprados por coisas corruptíveis, não foi pelo ouro nem pela prata, mas foi pelo sangue santo de Jesus que nós fomos comprados. Aleluia, amém, querido? Essa é a aula, esse é o resumo do livro de Oséias. Espero que você tenha compreendido. A minha intenção não era pregar para você, era só aqui trazer o conhecimento bíblico, mas não tem como deixar de trazer essa explicação para você aí de que Deus te ama, Ele te ama e Ele está dizendo para você hoje, olha, eu vou te comprar, eu te comprei, aliás, eu vou te comprar não, eu já te comprei, pelo sangue de Jesus na cruz, o preço pela tua vida foi paga. Por que que você ainda torna a se prostituir? Por que que você ainda torna a fazer aquilo que você não deveria estar fazendo? Porque o Senhor já te comprou. Amém, queridos? Eu quero encerrar a aula. Eu quero poder orar. Deixa aí o seu comentário. Deixa aí o seu joinha, o seu gostei. E compartilha essa aula com alguém. Amém? Deus abençoe sua vida. Eu quero poder orar. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse texto. Obrigado por essa aula. Obrigado, Senhor, Pai, porque o Senhor nos comprou. Obrigado porque mesmo, Senhor Pai, sendo às vezes como prostituta, que te traz, Senhor. Sei que é uma palavra pesada falar, mas é isso que somos às vezes. Te traímos, Senhor, te deixamos. Fazemos as nossas vontades. Fazemos aquilo que queremos. Muitas vezes, Pai, nossa, por pensamento, por ação, por omissão, por deixar nossa carne falar mais alto, te traímos várias vezes. E o Senhor torna a nos comprar. O Senhor, mais do que isso, o Senhor torna a nos amar. O Senhor torna, Senhor Pai, a ter filhos conosco, ou seja, a nos abençoar.
O Senhor nos torna, Senhor Pai, a fazer como a Tua palavra que diz, como uma árvore frondosa. Pai, em nome de Jesus, que cada um daqueles que nos assiste, que me vê, que me ouve agora, possa ter essa compreensão que o Senhor me deu, Senhor Pai, nessa madrugada. Essa compreensão da Tua palavra, essa compreensão do Teu amor, essa compreensão, Senhor Pai, do Teu sacrifício naquela cruz para me comprar, para comprar aquele que nos assiste. Pai, nos dê uma semana abençoada, um culto de domingo hoje abençoado, na Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Fique com Deus, Deus abençoe a sua vida e tenha uma semana de paz. Até a próxima aula. Fique com Deus.